Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. Flávio Sampaio, em Paracuru, e Fátima Cerqueira, em Copenhague, conversam sobre balé, espetáculo e ensino do balé. Enquanto os ouvimos, o anoitecer em Paracuru, com as cores do firmamento, o marulhar da praia, a umidade do tempo chuvoso, os últimos cantos da passarada, o anoitecer em Paracuru é um espetáculo. Uma interação expressionista do interior da força da gravidade, das evoluções da atmosfera, das luzes do sol em ângulo de descida e o surgir, como o revelar-se da pipoca dos milhos, das estrelas, até que o cosmo se faz uma ideia. É possível que os presentes a este espetáculo possam esperar algo mais ou menos do que vemos neste momento, mas por certo sabe ser este o momento, não um ensaio, um experimento, uma preparação para uma manifestação conclusiva. De qualquer modo, o ensaio faz parte do espetáculo, movimentos tentados e repetidos, até que algo se conclui, como este momento aqui em Paracuru, quando tudo se aviva, a matéria e a energia, as rochas e a água, os ventos e a emergência da vida em todas as formas. A percepção deste momento em que Fátima Cerqueira e Flávio Sampaio conversam e ouvimos é aquele vivo, aquele que nos cria memória, aquele que nos alicerça o futuro. A Fátima Cerqueira contempla a mudança tecnológica do século XX para o século XXI, quando diz: a gente tinha que viajar para aprender os passos de um balé, em presença um dos outros. O corpo se deslocava até o outro que ensinava, e esta viagem no tempo e no espaço é diferente dos tempos atuais, das redes sociais, onde os mesmos passos podem ser vistos em gravações detalhadas dos movimentos. E nesta tarde de Paracuru refletimos: o que esta não viagem representa no presente já sabemos. Ela divulga melhor e aumenta o acesso. O que o eclipse do encontro dos corpos revelará ainda é uma construção. Talvez seja o que em história se chama evolução, uma modificação adaptada a outros ambientes de ensino e aprendizagem. Fátima Cerqueira nasceu em Belo Horizonte em 1955, uma infância comum das crianças da época, embora pessoalmente fosse uma criança muito tímida. Começou a dançar motivada por um pediatra diante de uma observação ortopédica que aconselhou a sua mãe que a levasse para o balé. A Fátima, ao explicar este início, cria uma referência indutora do estudo da dança por parte dos pediatras, que então tinham a dança para a correção de pés e pernas. Aqui mesmo tivemos outros exemplos de bailarinas que foram para a dança por esta indução. Com 8 anos vai estudar com Natália Lessa, talvez a primeira professora de balé de Belo Horizonte, e junto a 60 crianças. Num ambiente coletivo de explosão de energia física que, de alguma forma, reduziu a timidez que tinha. Aos 10 anos de idade, vai estudar com Carlos Leite no Palácio das Artes, no Parque Municipal de Belo Horizonte, uma obra arquitetônica do grande arquiteto Oscar Niemeyer. Tem que ser uma criança muito especial para seguir o balé, dada a repetição e o refazer contínuo. Ela consegue,
E com 13 anos, o Carlos Leite a chama e diz que gostaria de dar aulas de balé diárias para ela, que não cobraria a mais por estas aulas. Leva a notícia para a mãe, que fica muito satisfeita, mas o pai não aceita, pois quer que ela faça faculdade. Mesmo assim, permanece nos espetáculos que já faziam, e então ela se desliga do estudo do balé, que já estava adiantado. Quando parou de frequentar o curso de dança, o Carlos já a promovera para o 5º ano. Neste meio tempo, começa a fazer faculdade de medicina, mas sentindo muita falta da dança. Por isso mesmo, se trancava na biblioteca da casa e continuava fazendo os exercícios de dança sozinha. Ainda tentou convencer o pai a retornar a dançar, mas ele não permitiu. Porém, aos 18 anos de idade, tomou a iniciativa e tentou se matricular no último ano da escola. O secretário quis saber quanto tempo tinha feito aulas, que respondeu 3 anos e meio. E novamente ele pergunta quanto tempo ficara parada, e ela respondeu que o mesmo tempo. O secretário sentenciou: você terá que recomeçar no início. Uma tristeza profunda caiu sobre ela, que chorar, mas não conseguiu, ficou parada em frente ao secretário. Naquele exato momento, o Carlos Leite entra, a reconhece e disse: nossa, pensei que você tivesse morrido. Passou e seguiu para o camarim dele. O secretário foi atrás do Carlos Leite dizendo: professor, esta menina está aí, não sai, não vai embora. Eu falando com ela que não pode se matricular, que ela quer se matricular no último ano. Estou explicando para ela que não pode. Carlos Leite olhou para ele e disse: ela pode. Fazia faculdade de medicina na maior parte do dia e todas as tardes ia para o teatro fazendo as aulas de maneira aplicada e integrada. Graduou-se na escola com a Lina Lapertosa, que se formou em medicina, enquanto a Fátima Cerqueira abandonou a faculdade de medicina no 5º ano. Quando se graduaram na dança, participaram de uma bela coreografia. O Carlos Leite quis que entrasse no corpo de baile, mas ela não aceitou porque ainda frequentava a faculdade de medicina. Ele, muito chateado, a convidou para dar aulas na escola. Deu aulas para as turmas do 1º e 2º ano. Depois de 1 ano, trancou a matrícula na medicina e entrou para o corpo de baile. Com o afastamento do Carlos Leite, vieram Hugo Travers para ensaio e professor, isso na gestão do Hugo Della Valle. Travers era muito discreto, elegante e atencioso. E Cleide Morgan fez uma coreografia baseada nas estátuas do Aleijadinho, um balé da Semana Santa. A Fátima tira licença no Palácio das Artes e passa uns meses na Europa tendo aulas com Franchetti, volta a Minas e participa numa turnê com Baryshnikov. Ela sabe pela bailarina portuguesa Isabel Santa Rosa que haveria uma audição em Lisboa, e ela procurou falar com Armando Jorge para saber se haveria uma audição em junho, e ela foi, se hospedando na casa da mãe da Isabel Santa Rosa. Em Portugal faz audição para a Companhia Nacional de Balé e entra para a companhia. Com o tempo se afeiçoa a um primeiro violinista da companhia, que era dinamarquês, e ambos vão morar numa cidade próxima a Copenhague. Ali tem o primeiro filho, para de dançar um tempo, retornando e entrando para o corpo de dança do teatro do Tivoli Park. O Tivoli Park, um parque monumental no centro de Copenhague, que trouxe o conteúdo das histórias de fantasia do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen. Ali ela dança até os 45 anos, num momento especial do Tivoli, quando apresentações sucessivas de teatro, dança, música e outras artes aconteciam. Quando os grandes nomes destas artes se apresentaram em espetáculos ao longo do dia e da noite. A Fátima Cerqueira faz prova para se tornar professora de dança nas escolas da Dinamarca, preferindo ir para o interior para acompanhar os alunos ao longo de sua formação. O cair da tarde é o momento de maior tradução da própria tarde, porque é a transição entre o sol e o cosmo. Este movimento é quase uma sentença de que esta transição evoca o tempo, e considerando que a vida é uma realizadora de tempo, de memória e criação. Além do horizonte, uma mancha de luz é um adágio musical, um andamento lento,
comodamente em movimento, com um metrônomo entre 66 e 76 batidas. Um adágio, mais rápido que o lento, mais lento que o andante. Aqui, Paracuru, cidade que dança. Fátima Cerqueira, um prazer imenso ter você nesse projeto, que é um projeto de memória da Rádio Marazú FM de Paracuru, esse programa que é Paracuru, Cidade que Dança. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Fátima, você é uma bailarina brasileira que fez carreira no Brasil, em Belo Horizonte, mas que foi para a Europa e hoje você mora na Europa há muito tempo e se tornou uma professora esplêndida, uma professora maravilhosa, uma pessoa com uma sabedoria, um saber enorme. Todos nós no Brasil sabemos disso. Mas vamos lá do comecinho. Fátima nasce em que lugar? Como é que foi um pouquinho a tua infância? Olha, eu nasci em Belo Horizonte. Em 1955. E então a minha infância era muito comum, assim, muito normal. Eu tive uma irmã um pouco mais nova, quase 3 anos mais nova que eu, meu pai e minha mãe. E a história do balé começou mesmo por causa de um pediatra. Porque na minha casa, na minha família, ninguém fazia balé. O meu pai era bancário, a minha mãe era fiscal do imposto de renda. Não tinha ninguém do meio artístico assim na minha família. Assim, meu pai gostava muito de música clássica, tinha muitos discos que ele sempre ouvia. E minha mãe fez teatro amador na juventude, no interior de Minas Gerais. Mas foi só isso, não existia assim lá em casa essa coisa de vamos pôr as meninas no balé, nada disso. Mas o pediatra, olhando para o meu esqueleto, que eu tenho um pouquinho assim daquele joelho que cai para dentro assim, e aquele falso pé chato, o pé que rola, eu tinha as pernas muito compridas, assim, fracas, né? Então ele falou que se me colocassem no balé seria bom, para fortalecer minha musculatura, para corrigir um pouco essa tendência do esqueleto da perna cair assim para o meio, para fazer o genovalgo. Aí eu acho que eu tinha 8 anos de idade, porque a minha mãe me falou mais tarde que eu era muito tímida. Quando criança eu era super tímida. Acontecia uma coisa, eu ia esconder. Eu escondia. Tinha muita gente falando alto. Carnaval, eu saía correndo. A criançada entrava na piscina gritando, eu saía correndo, esconder. E lá em Belo Horizonte tinha esse professor, Carlos Leite, que era muito famoso, mas que era também muito conhecido por ser muito bravo. Muito rígido. A minha mãe pensou, se eu colocar ela no Carlos Leite, ela morre. Ela não vai dar conta. E me colocou numa professora de balé que havia em Belo Horizonte. Eu acredito que tenha sido a primeira professora de balé de Belo Horizonte, que se chamava Natália Lessa. E era uma coisa assim, completamente, umas 60 crianças numa sala, e a gente sapateava, é um salão muito bonito do Clube de Belo Horizonte, um prédio Art Deco muito bonito que tem lá em BH. A gente estragou aquele parquete daquela sala que sapateava. Aí ela olhava para você assim, e falava assim, pode comprar ponta. Eu não tinha nenhum ano de balé, ela já me mandou comprar sapato de ponta, que tinha o pé bom, assim. E ela tinha umas assistentes que iam olhando ali e tal, e aquilo me deslanchou. Eu acho que naquela farra ali, naquela coisa, foi na única hora que eu realmente, a minha timidez ficou para trás. E você se apaixonou pela dança e pelo balé. Fátima, eu quero te pedir um momentinho, porque assim, você começa a se descrever com um pouco de um problema de joelho, um pé chato. E como o nosso programa é um programa que só escuta a voz, a gente não vê a imagem, eu quero dizer para o meu público que a Fátima Cerqueira é uma mulher belíssima, que tem um físico belíssimo para dança, que todos esses pequenos problemas, eles não existem mais, eles foram todos solucionados, porque a bailarina que ela foi, que ela é até hoje,
É uma bailarina esplêndida. E também, Fátima, se você me permite, eu quero dizer um pouquinho quem é Carlos Leite, que você cita e que você vai citar daqui a pouco, porque ele foi o seu professor. Carlos Leite é um dos principais bailarinos brasileiros, ele foi primeiro bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, depois ele foi bailarino do original Balé Russo do Coronel de Basil, ele estudou com a Maria Oleneva, com Ilko Lindenberg, com Igor Choesov, que não é pouca coisa, e que são os professores que fundaram e formaram legiões de bailarinos brasileiros. Então você vai chegar em boas mãos. Foi, porque o que aconteceu foi o seguinte, nós tivemos a sorte, nós em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, do Carlos Leite adoecer. Ele teve, eu tenho a impressão que ele teve tuberculose na época. E na época, no Rio de Janeiro, o médico aconselhou a ele o ar das montanhas. Então ele se mudou para Belo Horizonte e fez uma escola de balé, acho que foi em 1948, eu lembro dele contar. Sim. Em 1948 ele foi para Belo Horizonte, fundou essa escola de balé e depois se transformou no Balé de Minas Gerais. E quando eu, então, com 10 anos de idade, aí em 65, a minha mãe resolveu, não era agora, ela já pode ir para o Carlos Leite, e eu fui matriculada na escola dele, ele já estava funcionando no Palácio das Artes, que era o teatro que foi projetado pelo Niemeyer e estava sendo construído no Parque Municipal de Belo Horizonte. Então, eu já comecei com ele antes funcionava em outros locais, mas quando eu comecei, ele já estava dentro do teatro, que é a Fundação Clóvis Salgado hoje em dia. E que é ele quem realmente funda o Balé de Minas Gerais, que funciona naquele teatro que é belíssimo, né? Um teatro de ópera que tem os 3 corpos estáveis. Teatro moderno, mas bem bonito mesmo. Sim. Uma sala bem bonita. Aí você começa a estudar com Carlos Leite. Qual é a tua impressão, assim, o que é que você guarda na tua memória desse grande mestre, né? Um mestre de Minas, todos os bailarinos de Minas Gerais, ou todos aqueles que passaram pelas mãos do Carlos Leite, tiveram a sorte de estudar com ele. Eu acho. Qual é a tua impressão dele? Eu tenho a impressão que todos nós nos tornamos bailarinos, fomos alunas dele, nós todos adoramos o Carlos Leite. Ele era uma pessoa, como é que você diz, multifacetada. Ele tinha tinha um conhecimento enorme. Hoje em dia eu vejo, mesmo assim, eu estou há 44 anos na Europa, eu vou assistir, por exemplo, eu fui assistir aulas na Escola da Ópera de Paris. Eu fui lá quando eu estava dando aulas aqui no Teatro de Copenhague, nós fizemos um intercâmbio, eu fui lá olhar essas aulas, nós todos os professores fomos. E eu comecei a reparar coisas que eles ensinam lá exatamente da forma como Carlos Leite nos ensinava. Eu fiquei assim, gente, olha aqui. Eu olhando, observando essas coisas. E outras coisas, assim, no vocabulário, que essas coisas acho que a gente dá mais valor depois que a gente viaja e a gente começa a reconhecer. Sim. Eu acho o mundo do balé lindíssimo por causa disso, porque é uma coxa de retalhos, vai se desenvolvendo diferente em países diferentes, mas tem um denominador comum que você vê, de repente, ok, eu amei, esse leite que eu tomei tá certo. Que a gente vai chegar no mesmo lugar dos grandes mestres, assim, e quando isso sai, isso tem uma sabedoria que isso funciona quase que por si só. Precisa ser daquele jeito. Sim. É uma coisa, você vai reconhecendo, nossa, era assim que ele ensinava, nossa, o exercício é quase idêntico. Hoje em dia, a gente fala nisso, as pessoas jovens não sabem, porque hoje em dia, um professor põe um exercício no TikTok ou no Instagram, antigamente não existia isso, não. A gente, para você saber qual o exercício que o professor tinha feito, você tinha que viajar e fazer aula com aquele professor e ver. Então, eu sou desse tempo que o conhecimento adquirido não era virtual, não era real. Sim. Então, aí a gente valoriza ainda mais, que você encontra as pessoas, você conversa. Tem professores aqui na Europa que chegaram para mim para me perguntar quem foi seu professor. Isso foi o Raymond Franchetti, a Nora Kiss, o Peter Appel,
o próprio Kevin Hagen de Hamburg, eles todos vieram para mim e me enxergaram assim numa sala lotada de bailarinos e vieram me perguntar quem foi seu professor. Porque vê no estilo dos braços, na maneira de colocar a cabeça. E isso na qualidade do movimento e na qualidade técnica. Assim. Só para a gente dizer que Raymond Franchetti, com quem você estudou em Paris, é um dos principais professores de balé da França, né? Ele foi maître de balé da Ópera de Paris. Ele foi maître de balé do balé de Marseille, do Roland Petit. Ele mudou para... E que ele tinha um estúdio em Paris, que era maravilhoso, que inclusive um estúdio que tinha a mesma descida, porque o palco da Ópera de Paris tem um desnível, uma descida. E o estúdio dele imitava isso para facilitar os bailarinos dançar naquele palco, que era uma coisa inédita, né, para os dias de hoje. Isso. Então, assim, então essas coisas que hoje em dia você abre um Instagram, você vê uma pessoa dos Steps em Nova York, coloca os passos lá e todo mundo vai passando aqueles passos. Aí foi muito famoso aí o tal quando o cara fala, o Thomas fala no fim, Padre Balanchine, todo mundo. E é bom, eu acho bonito isso. Mas é bom lembrar que antigamente isso não existia. Sim. A gente tinha que ir viajar para adquirir esse conhecimento. Não havia essa informação assim na internet. Mas vamos voltar um pouquinho, Fátima. Assim, você começa a estudar com o Carlos Leite e aí você começa. Você já vislumbrava naquela época? Você já dizia para você: eu quero fazer isso como profissão. Eu quero me tornar uma bailarina profissional. Já tinha isso na sua cabeça? Não tinha, não. Eu acho que como criança, você tem que ser uma criança muito especial para gostar da aula de balé. Porque a aula de balé, você fica ali na barra, você já tem, se você gosta daquilo, se você quer fazer o dia seguinte, isso já diz alguma coisa. Mas conscientemente, eu não pensei nisso, não. Tanto que, quando eu tinha assim, uns 13 anos de idade, o Carlos Leite me chamou e falou para mim assim, que ele gostaria de me dar aulas particulares todos os dias, que eu dissesse para minha mãe que ele não cobraria nada, que era apenas para ter depois o prazer de dizer que foi ele que me formou. Olha que coisa linda, que homenagem que ele fez a você, Fátima. Isso é o reconhecimento do talento, isso só os grandes professores sabem fazer, né? Que beleza, que lindo. E eu fiquei um pouco assim, eu fiquei meio tímida, fiquei meio envergonhada e tal, mas eu não, na realidade eu não queria não, porque a gente tinha muito medo dele também. Ele era bravo mesmo. Eu conheci o Carlos Leite muito cedo. Uma vez o balé do Teatro Municipal se apresentou em Belo Horizonte e foi um pouco antes dele morrer e ele esteve conosco no hotel, conversamos com ele, fomos apresentados assim, tive essa honra de conhecê-lo. Mas nessa época ele já era bem velhinho, eu acho que já... Mais velhinho, essa ele era braveza... Ele era muito culto. Agora, a braveza também, eu acho... um pouco, ele dava muitas aulas, ele ficava esgotado, ele perdia a paciência. E era uma coisa da época, assim, Tatiana Lescova era assim também, Eugênia Feodorova era assim também. Então eu ficava assim, eu fiquei, nossa senhora, fazia aula sozinha com ele todo dia, que suplício. E fui, mas contei para minha mãe e tal, falei, ela ficou assim satisfeita, ela muito discreta, só sorriu um pouquinho, foi conversar com meu pai, e aí o meu pai rodou a baiana, que não queria de jeito nenhum, que eu não ia ser bailarina de jeito nenhum, porque eu ia para a faculdade e que eu ia sair do balé imediatamente. E aí a minha mãe disse, não, mas agora eles estão se apresentando, ela está fazendo como é que chama a Princesa das Chardas, né? Aquela opereta. Não, ela não pode, ela está dançando cancan, ela está dançando a dança 1, não pode, e não sei o quê. E lá em casa foi muito assim, sempre foi muito assim, ela assumiu o compromisso, o papai falou, ela então cumpre com o compromisso, e depois que acabar o espetáculo, depois do último dia, ela sai. E
E no início eu até tive um certo alívio, porque era muita atenção do Carlos Leite. Ele botava o olho em mim, do plié até o grande salto. E eu ficava pensando, olha para aquela lá, do lado de lá, olha, não para de olhar para mim, para de me corrigir. Mas aí eu comecei a sentir uma falta danada. Aí comecei a pedir ao meu pai para voltar, e ele não deixou. Até que eu fiz 18 anos de idade e entrei no teatro e falei assim, eu quero me matricular. Ah, tem um detalhe. Como ele não deixava e eu sentia muita falta, eu fazia aula em casa sozinha todos os dias. Eu ia para a sala de música lá, biblioteca, fechava a porta e fazia minha barra toda. Eu tive uma sorte seguinte, que quando eu fiz o primeiro ano, o Carlos Leite me passou direto para o terceiro. E depois do terceiro, ele me passou para o quinto. Então, eu não tinha muito tempo de treino, mas eu já conhecia muitos passos. Então, eu fazia aula sozinha, todos os dias, até completar 18 anos e entrar no teatro e falar com o secretário, olha, eu vim me matricular. Ele falou, tudo bem, eu quero me matricular no último ano. Ele falou, tudo bem, qual a sua idade? Eu falei, 18. Aí ele falou assim, quem que era o seu professor? Eu falei assim, era o Carlos Leite. Ele falou assim, tudo ótimo. Mas eu não te vi aqui. Eu falei, eu tive uma pausa. Aí ele vira para mim e fala, mas quanto tempo você estudou? 3 anos e meio. E a sua pausa foi, quão longa foi a sua pausa? Eu falei, 3 anos e meio. Ele falou assim, não pode, você tem que começar do início, você tem que começar do primeiro ano. Eu falei assim, eu não tenho tempo, eu tenho 18 anos de idade, eu não vou começar o primeiro ano. E eu sou muito assim, eu era muito assim. Quando eu fico muito triste, eu não mudo do lugar, eu fico sentindo petrificada. Eu fiquei muito triste, fiquei parada, assim, fiquei olhando para ele, querendo chorar, mas não chorava, fiquei só parada. Aí a minha sorte, que o Carlos Leite entrou que o cara não ia deixar eu matricular de jeito nenhum. Uhum. O Carlos Leite entrou no escritório, olhou para mim e falou assim, não, achei que você tinha morrido. Oh. E passou por mim, foi pro camarim dele. E foi o secretário atrás dele, professor, essa menina tá ali, ela não sai, não vai embora. E eu falando com ela que ela não pode matricular, que ela quer matricular no último ano, eu tô tentando explicar que ela não pode. O professor olhou para ele e falou, ela pode. E foi a minha sorte. Porque aí eu matriculei, mas aí aquele ano também eu fazia umas 3 aulas por dia. Eu tinha entrado na faculdade, que era o desejo do meu pai, então eu ficava na faculdade o dia inteiro e ia para o teatro de tarde e fazia 3 aulas lá. E quase morri, mas aí eu já sabia que eu queria fazer aquilo. Mas quando eu comecei não, eu só me sentia muito bem dentro do teatro. Me sentia muito bem naquele ambiente, com aquelas pessoas, gostava da música, gostava dos exercícios. Mas só quando o meu pai me tirou e eu comecei a sentir falta, aí é que eu vi que não tinha outro jeito, que eu tinha que fazer aquilo mesmo. Que aquilo era o que você queria fazer na sua vida, para a sua profissão. O Paulo Coelho diz que quando a gente precisa fazer uma coisa, que essa coisa existe dentro da gente, o universo conspira. Eu acho que o universo conspirou para você e colocou o Carlos Leite nesse momento da tua inscrição, porque talvez se você não tivesse se inscrito naquele lugar, talvez essa linda carreira como bailarina que você fez e essa linda carreira como professora, talvez não tivesse existido, né? Talvez colocar o Carlos Leite naquele momento foi providencial. Foi mesmo. E aí você terminou o curso da escola? Eu terminei na escola, formei, né? No final do ano eu formei, graduei. Eu e a Lina Lapertosa. Que é uma outra bailarina mineira, também importante, que é médica, né? Isso. Uhum. Ela é médica também. Mas só que eu parei, eu larguei a medicina no 5º ano, ela continuou e ela formou. Eu e a Lina, nós terminamos a escola do Teatro do Palácio das Artes no mesmo ano. O professor fez uma coreografia pra gente, muito bonita até, a gente fazia uns fouettés, nós estávamos de vermelho, fazíamos os fouettés, eu lembro disso, e depois no final da coreografia, o pano de cena ia fechando, nós fingindo que nós é que fechávamos o pano de cena, foi uma para cada lado, fechando assim, eu lembro disso até hoje, era muito bonito.
E aí ele me pediu para dar aula na escola, porque eu falei com ele que eu não podia entrar no corpo de balé de manhã por causa da faculdade. Ele ficou muito chateado, mas pediu para me dar aula na escola. Eu comecei a dar aula para o primeiro e segundo ano, mas depois de um ano eu comecei a trancar a matrícula na escola e fui para o corpo de balé. E fiquei, e dancei lá uns tempos. Depois, em 1980, eu vim para a Europa. Quer dizer, eu entrei na faculdade em 74, que eu voltei para o balé. Em 75 eu comecei, em 76 eu comecei a dançar mesmo na companhia, e em 80 eu vim embora. Tá, como é que foi ficar no Balé de Minas Gerais? É uma companhia importante brasileira, mas ela, como todas as companhias de dança brasileira, principalmente as companhias dos grandes teatros, estão longe de realizarem espetáculos e apresentações como as companhias europeias. Então, o que nos causa, a nós bailarinos brasileiros, um certo desconforto, porque a gente está lá para dançar. E, na verdade, isso a gente faz muito pouco, né? Como é que foi esse tempo no Balé de Minas Gerais para você? Olha, era assim, eu gostava muito de fazer as aulas e ensaiar, e os espetáculos, mas isso que você diz é uma realidade, né? A gente trabalhava todos os dias, ia trabalhar todos os dias, porque somos empregados do Estado, recebia o salário, batia o ponto. Nesse ponto, é uma profissão, mas, assim, espetáculos mesmo, que espetáculos custam dinheiro, né? E uma infraestrutura, uma coisa, eram muito poucos, então a gente fazia aula, ensaiava todos os dias, e as temporadas eram muito pequenas. Eu me lembro uma vez o Hugo de la Valle, que foi nosso diretor, depois que o Carlos Leite deixou de ser diretor da companhia e ficou só com a escola, nós tivemos o Hugo de la Valle como diretor. O Hugo de la Valle, que era um bailarino do Balé de Stuttgart, foi solista no Balé de Stuttgart, era argentino, é um grande bailarino, foi diretor também do Balé do Teatro Guaíra, sim. Exato. E ele, mais tarde, até quando eu cheguei aqui em Copenhague, que eu fiz audição para o Balé do Tivoli, o Palle Jacobsen, que era o diretor do Balé do Tivoli, leu, que ele pediu para eu escrever uma coisa assim sobre eu escrevi, os diretores com quem eu trabalhei, não sei o que, ele leu aquilo ali e chegou para mim e falou assim, eu dancei com o Hugo de la Valle em Düsseldorf. E ele falou assim que ficava, ele todos os dias... Ele falou que o Cranco fez um balé para o De La Valle, acho que chamava Cronos, já não lembro. E disse assim, todos os dias que ele ia fazer aquele balé, era cromos, porque começava com uma luz, um prisma nele, assim. Ele falou assim, todos os dias eu descia para Coxia para assistir aquele balé, que ele era maravilhoso naquele balé. Então ele foi um bailarino muito conhecido na Alemanha e muito respeitado pelos colegas e todo mundo. Então, ele foi nosso diretor no Palácio das Artes, fez balés muito lindos para a gente. Ele fez o G. Descartes, ele fez as Estações do Glazunov, ele fez o Romeu e Julieta do Prokofiev, e nós ensaiávamos muito, mas espetáculos mesmo, que é bom, eram muito poucos. Assim, só aqui no Tivoli, por exemplo, quando eu estava trabalhando aqui em Copenhague, na temporada, é uma temporada de verão, né? Porque o teatro é um pouco assim aberto, era mais ou menos uns 100 espetáculos por ano. Em Belo Horizonte, eu acho que ele não fazia nem 20. Isso causa uma frustração. Sim. Causa uma frustração, porque uma coisa é a escola, o ensaio, a convivência no teatro. O palco é outra escola. O palco é outra vivência. E a gente tem que estar no palco. E se você não está no palco, é uma coisa meio assim, né? Além de ser um outro aprendizado, Fátima, tem uma questão de que se há muitos espetáculos, há uma variação maior
do elenco. O elenco fica mais diverso. Exato. Dá mais chance às Exato. pessoas do elenco dançarem outros Exato. papéis. Quando você tem poucos espetáculos, parece que você está imóvel, aquilo não se movimenta. Então o corpo de baile que você faz só vai fazer ele. Você não vai dificilmente chegar a solista, a não ser que seja um trabalho muito árduo para chegar até lá. E outra coisa também, a solista, quando você é solista no Brasil, você agarra ali o seu papel, porque você sabe que você vai fazer só 2 ou 3 dias. E eu fiquei muito admirada quando eu cheguei aqui, o pessoal pedindo os outros para dançar. Ai, você não quer dançar hoje para mim? Não, eu tô tão cansada. Isso não, Como assim? Não ia acontecer. Eu tô tão cansada, você não quer dançar isso para mim? Faz hoje para mim, eu faço outro dia para você. Tá bem. Porque isso no Brasil não acontece, porque, como você diz, é muito pouca chance de dançar. Fátima, em Belo Horizonte você trabalha também com dois professores, 2 coreógrafos que são importantes na formação da dança brasileira. O Hugo Travers, que era um argentino, e o Clyde Morgan, que era mais ligado à dança contemporânea. Né? Como é que foi assim, a sua passagem pelo Belo Horizonte em relação a essas 2 pessoas? Para a gente ir lá para Portugal, que eu sei que é o teu próximo momento. É o meu próximo, é a minha próxima parada. Aqui, o Hugo Travers, ele foi tipo um diretor de ensaio e professor. Ele dava aula e ensaiava a gente também na época do De La Valle, ele que ensaiava a gente. E eu gostava muito dele, ele era muito, muito correto, muito elegante, né? Eu estava assim, um pouco acostumada com as pessoas gritando e ele não fazia isso, ele era muito elegante, muito, como você vai dizer, mais uma pessoa... Ele tinha uma suavidade na voz que era realmente assim, né? Ele era muito tranquilo. Ele era mais assim, introvertido, ele não era aquela pessoa exuberante que saía gritando, que não sei o que, isso está errado. Não, ele vinha, se ele tinha uma correção, uma coisa, ele chegava perto de você, falava só para você. Quando ele via que você estava assim, um pouco chateado ou emocional, ou tinha começado a chorar, uma coisa, ele chegava perto de você, esperava, ficava te olhando e depois falava assim, você está bem? Tudo bem. Aí ele ia embora. Ele era uma pessoa bem discreta, e eu achava minha experiência com ele assim, discreto, elegante foi diferente, né? Porque eu estava mais acostumada com as pessoas mais que gritavam, que ficavam frustrados, que tal, e ele não, ele sempre assim, muito correto, muito elegante. Diplomata, elegante. E o Clyde, eu trabalhei com ele. Ele fez uma coreografia para ela. Foi nessa que eu trabalhei com ele mesmo, que ele estava lá. Ele fez uma coreografia baseada. Foi uma coisa, um projeto que pegaram as estátuas do Aleijadinho e ele fez uma Semana Santa, um balé com Semana Santa. E ele fez também o rodeio do Aaron Copland. Foi as 2 coreografias dele que eu dancei. Todas as 2 completamente diferentes, uma completamente diferente da outra, porque o rodeio é aquela música tinha aquela valsa muito linda, eu era a primeira que entrava, e era uma coisa muito simples, a gente num círculo, primeira posição, fazer demi-plié, tandinho na frente, tandinho na frente, demi-plié com a outra perna, e ficou uma gracinha aquela valsa, e depois tem aquela festa toda no final, era um balé muito gostoso de dançar. Esse do Aleijadinho, que eu não lembro o nome. Era uma coisa com a Semana Santa, tinha um cenário muito especial, que era tipo como se fosse um Monte Gólgota, mas com só madeira, né? Então eram palcos assim, que iam subindo. E tinha também uma mesa, a última ceia, era uma mesa redonda, aquilo foi dificílimo, que os rapazes tinham que fazer, eles ficavam em Grand Plié na segunda, e segurando aquela mesa. E de vez em quando a mesa tombava, o Cristo subia para um lado, subia para o outro, eles giravam, eles saíam rodando com aquela mesa, que ele era pesado. Ficou muito bonito também. E foram coisas que eu gostei de fazer.
dos dois. Mas aí você chegou um dia e disse assim, eu preciso voar, eu preciso ir para outros lugares. E aí, quando é que isso se deu e para onde é que você foi? Olha, sempre a gente sempre tinha aquela vontade, né? Eu já tinha estado na Europa para fazer aula com Franchetti. E eu fiquei uns meses na Europa, tirei uma licença no Palácio das Artes e fiquei uns meses aqui em Paris fazendo aula. E depois voltei e fiquei lá. Aí nós fizemos uma turnê com o Baryshnikov, foi em 79, eu acho, ou 80 talvez. E foi uma turnê que não foi assim, não foi uma coisa, não foi um sucesso para nós, não. Foi uma turnê foi uma coisa controvertida, porque foi uma questão de empresários com outros empresários, ou que companhia que devia ter sido o Municipal do Rio, devia ter sido de São Paulo, foi o de Belo Horizonte. E foi uma coisa assim, foi uma experiência para nós. Nós estávamos gostando bem de dançar aquilo, viajar pelo Brasil e tal, mas foi uma experiência assim, eu acho que foi um pouco desgastante para a companhia toda. E nessa época eu deixei a companhia e eu ouvi dizer que tinha uma audição para a Companhia Nacional de Bailado. Quem falou isso para mim foi a Isabel Santa Rosa. A Isabel Santa Rosa estava na época, que era bailarina portuguesa, muito conhecida também. Ela estava na época dando aulas para o Grupo Corpo, em Belo Horizonte. E a gente saía do palácio, às vezes ia fazer uma aula no Grupo Corpo com ela e tal, e ela falou para mim, olha, Fátima, tem essa companhia em Lisboa, que o Armando Jorge tem, ele é diretor, e ele tem uma audição. Aí eu sou meio assim, eu sou aquariana, eu sou meio de repente, assim, eu lembro que eu liguei para lá, falei que queria falar com o Armando Jorge. A secretária falou, quem que é? Eu falei, ele não me conhece não, a bailarina brasileira. Aí ele veio no telefone e eu perguntei para ele se tinha audição. Isso devia ser assim, 15 de junho, era meados de junho. Ele falou assim, eu tenho uma audição dia 23 de junho. Eu falei, tá bem. Ele falou assim, você vem? Vou. Aí eu telefono para o meu pai, que trabalhava no Rio na época, e falei para ele, pai, eu tenho uma audição que eu quero fazer em Lisboa, o senhor me dá a passagem? Ele falou, dou. Aí encontrei com ele no Rio, peguei o avião para Lisboa, fui para a casa da Isabel Santa Rosa, que ela falou para mim assim, você pode ficar na minha casa, eu vou escrever para minha mãe. Ela me deu o endereço. Eu subi as escadas para a casa dela, a mãe dela, uma pessoa amabilíssima, abriu a porta. E eu falei para ela assim, a Isabel falou que eu podia vir morar aqui. E ela falou que ia escrever para a senhora. Aí ela olhou para mim e falou assim, ela não me escreveu não. Eu fiquei, ai meu Deus do céu. E agora? Eu parada na porta, mas ela virou para mim e disse, se você é amiga da minha filha, você é minha amiga. E entrei e fiquei lá, e na época já tinha uma outra bailarina brasileira morando lá, que é a Sandra Queiroz, do Teatro Municipal do Rio. Sim, foi minha colega no Teatro Municipal, a Sandra Queiroz. Deixa eu só falar um pouquinho da Isabel Santa Rosa. Isabel Santa Rosa é talvez uma das 3 grandes bailarinas portuguesas de todos os tempos, né? Não sei essa garotada nova de agora, mas foi uma grande bailarina portuguesa que foi casada com um coreógrafo que foi diretor do Teatro Guaíra, Carlos Trincheiras, que veio para o Brasil e que modificou totalmente a dança do Teatro Guaíra, e que ela deu aulas para o Grupo Corpo, mas também deu aulas para o Teatro Municipal. Eu também tive a honra de ser aluno dela nesse momento. Mas aí você estava na casa da mãe da Isabel Santa Rosa, e aí você foi fazer a audição. Fui fazer a audição, aí entrei. Aí entrei na companhia. Aí fiquei assim, nossa, aí eu entrei na companhia, eles entravam de férias. Aí então eu falei assim, o que eu vou fazer um mês aqui em Lisboa sem nada? Eu fui para Paris para fazer aulas lá. E na época, o Guilherme Dias, que era o primeiro bailarino da companhia, me falou assim, eu faço muita aula na Norraquice. Eu falei assim, eu faço com o Franchetti, mas quando eu cheguei em Paris, o Franchetti também ainda estava fechado de férias, só ia abrir em 2 semanas. Aí eu fui fazer aula na Norraquice com o Guilherme, estava lá, e outra bailarina brasileira, a Márcia Fagione, que também foi minha colega lá.
Nós 3 estávamos em Paris fazendo aula naquele verão. Márcia Fagione, que também era bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, isso? Isso, Aí eu comecei em Portugal, eu gostei muito. Eu gostava muito do repertório, que tinha tudo. Na primeira semana que eu estava lá, eu aprendi um balé do Armando Jorge, com música de um português, e não foi esse, não. Eu aprendi um outro balé com aquela música do Samuel Barber, o Adágio para Cordas, que era lindo. Aprendi esse. Que a gente chama de Adagieto, esse? Não é Adagieto, não. É a mesma música do Homem-Elefante. Sim. É um Adágio para Cordas do Samuel Barber. Sim. O Adagieto que eles falam muito é aquele do Mahler, né? Do Mahler. E que eles dançam muito em Hamburgo também. Mas, não, esse é uma coreografia do Armando. E a Sylphide, aprendi assim, tudo na primeira semana que eu estava lá. Então, aí que a gente entra nesse esquema mesmo de companhia, dançando, fazendo várias temporadas por ano. Você dança um programa à noite e durante o dia você já está ensaiando o próximo programa. Uma coisa bem mais assim intensa do que era no Brasil. Já existia o Teatro Camões nessa época ou era anterior ao Teatro Aquele Camões? novo não. Aquele novo não. A gente funcionava no São Carlos e dançávamos também no São Luís, que é ali também perto, ali na Cidade Alta, e dançávamos no São Carlos. E fazíamos aula no estúdio do São Carlos, que o Nureyev dizia que era o melhor estúdio da Europa, porque ele era bem elevado, então ele tinha uma caixa de ar muito boa ali embaixo, era muito bom para salto, era um estúdio muito bom. Depois que eu saí de lá, é que mudaram para esse teatro que fizeram mais novo para as exposições, né? Eu acho que é o Camões. E foram fazer, o estúdio foi para a Rua Vitor Cordon, um quarteirão abaixo do que funciona até hoje lá. Nessa época, a Companhia Nacional de Bailados, quem era que estava na direção? Era o Armando? Era o Armando Jorge. Quem eram os principais coreógrafos? A Olga Roriz já existia como coreógrafa ou ainda não? Já existia, mas ela não estava na companhia, não. Ela assim, tinha um grupo um pouco dela mesmo, né? E na companhia, os coreógrafos, que eu trabalhei com Patrick Hurd, eu trabalhei com o Hans Bueno, aqui da Dinamarca, eu trabalhei até a Patricia Neri, foi lá para fazer serenata e concerto barroco. Quem mais, gente? Tinha muito assim. E a gente fazia muito repertório. Por exemplo, a Paquita, quem montou foi o John Old, que era um australiano. O Terry Westmoreland, que era excelente professor, já morreu há muitos anos. Ele montou pra gente a Sylphide e a Raimonda. Então, era assim, tinha sempre gente chegando de fora, eram mais estrangeiros que vinham fazer coreografias e que depois deixavam as coreografias consistentes, né? Foi uma grande época, né, para a Companhia Nacional de Bailados, porque também nessa época existia o balé da Fundação Gulbenkian. E eu acho que essas duas companhias, elas que eram rivais no sentido assim, né, e elas tinham o mesmo público, isso fez muito bem para a Companhia Nacional de Bailados, porque ela foi obrigada a chamar coreógrafos fora, a renovar sua companhia, a renovar seu repertório, assim. É porque a Gulbenkian, inicialmente, eles também faziam balé clássico. E depois foram mais para o contemporâneo, para moderno, contemporâneo. E aí a Nacional ficou com o repertório clássico. E aí, então, era uma coisa bem interessante. Era uma troca cultural bem interessante. Tinha bailarinos lindos na Gulbenkian. Como é que você chega de Portugal no lugar que você mora hoje, que é... Isso... Eu moro em Copenhague. Copenhague, isso. Isso é questão de namoro, né? Porque tinha o primeiro violino da orquestra em Lisboa, era sueco, e a gente começou a namorar, e ele tinha
ele já tinha feito uma audição aqui para a orquestra da rádio em Copenhague e ele estava um pouco cansado de ficar em Portugal. E depois de um ano e meio, 2 anos, aí ele falou, não, vamos para a Suécia. Aí nós viemos para Malmö, morava em Malmö, e ele trabalhava em Copenhague. Na época ainda não existia a ponte, então ele pegava aquele barco voador que vinha. E passou um tempinho, eu fiquei grávida, aí eu tive meu primeiro filho e depois é que eu voltei, comecei a fazer aula outra vez e aí eu fui pro Teatro do Tivoli. Que é em Copenhague. Porque aqui em Copenhague. O Tivoli explicar como é que é o Tivoli. Sim. Antigamente, eu costumo dizer assim, que eu sempre tive nos lugares, na época que era melhor. O Tivoli é o parque de diversões. É o segundo mais antigo do mundo, assim, foi inspirado no Tivoli que o Walt Disney fez a Disneylandia. Sim. É um parque, assim, que é todo feito, assim, tipo castelinhos, é uma coisa bem assim, conto de fada, porque aqui o pessoal é muito, o Hans Christian Andersen era dinamarquês, então, é muito assim, esse reino de conto de fada. E o Tivoli tinha uma programação muito boa, ele teve um diretor durante muitos anos, que era uma pessoa extremamente culta e que tinha muita ambição para o Tivoli. Então era assim, ele tinha um cronograma, às 6 horas tinha uma orquestra que tocava num pavilhão, às 6:45 vinha a orquestra e tocava para a pantomima do teatrinho onde eu trabalhava, que é o teatro que chamava pantomima, teatro de pantomima teatro. E é igual o Drottningholm da Suécia, que é um teatro que ainda funciona como na época barroca. Nós éramos talvez 40 pessoas na companhia e tínhamos 30 técnicos. É assim, todas os panos de fundo, com assovio, e eles caem, eles soltam o pano de fundo, levantam o pano de fundo, elevador, são eles lá embaixo, rodando a manivela. É um teatro preservado. A única coisa que é moderna é a iluminação, que não é feita à luz de vela nem nada, no Drottningholm é vela falsa, mas aqui como no período barroco, como quando foram descobertos e desenvolvidos os maquinários, né, dos palcos de teatro europeu. Então isso era muito interessante. Então, assim, tinha primeiro a pantomima, depois que acabava a pantomima, começava o concerto na sala de concerto, que é um teatro grande, onde sempre, quando o New York City Ballet vem aqui, eles dançam lá, e o Alvin Ailey dança lá e tal. E depois do concerto, vinha o balé no nosso teatro. Tinha um parque aberto que chamou Plano, que tinha assim, mais tipo música popular ou atrações de circo. E à noite terminava com a banda de jazz, onde todo mundo dança no outro pavilhão. E a banda de jazz era excelente, todo mundo dançava até o parque fechar, tinha os fogos de artifício e tudo. Isso todas as noites. Agora, era assim. Essas orquestras que tocavam nos pavilhões diferentes, são 2 orquestras pequenas e a grande. Dentro do teatro tinha a orquestra sinfônica, 4 orquestras funcionando nesse parque de diversão. Tinha gente nesse teatro, no plano, que assim, tinha noite que era assim, a gente fazia pantomima, na sala de concerto era Kirite Kanawa ou Askenazi. Que eram grandes cantores de ópera, né? Kirite Kanawa, que era uma das maiores sopranos. E era assim, e Rostropovich no cello, Askenazi no piano, aí acabava aquilo ali, vinha o nosso balé, no plano, você ia depois no plano, era Charles Aznavour, ou Manhattan Transfer, era só assim. Artistas de primeira linha, sim. De primeira, por isso que o Tivoli estava sempre no vermelho. Os acionistas e o cara, ele não abria a mão, ele falou assim, não, comigo é assim. E depois, agora já não está assim, mas eu não estou mais lá, então não tem importância. Né? Mas era muito bom, era muito bom. E lá eu fiquei até 2000. No ano 2000 eu estava com 45 anos, eu falei assim, não vou dançar mais não. Já estava dando aula e comecei a dar aula, né?
quero falar desse período agora, quando você se torna uma professora. Você tem vindo diversas vezes ao Brasil, ao Festival de Joinville. Você é uma das professoras, uma das principais professoras convidadas por esse festival, que é um dos maiores festivais de dança do mundo. Como é que é dar aulas num lugar que é muito especial? A Dinamarca é o lugar do Auguste Bournonville, que criou uma metodologia de dança, e é a partir dessa metodologia que cria um repertório super específico. A dança do Bournonville é super específica dele, é muito pessoal dele, e que depois cria uma escola no sentido de pensamento, né? Uma das 6 escolas de pensamento do balé reconhecidas, que é a escola dinamarquesa. Como é que é dar aulas num lugar desse, tão tradicional e tão respeitado? É muito engraçado, porque a primeira vez que eu dava aula, eu comecei a dar aula para companhia contemporânea, diversas companhias contemporâneas. Aí fui dar na escola a Escola Nacional de Teatro, que tem abriga também a Escola de Dança Contemporânea. E depois comecei a dar aula para o ensino médio, aí me chamaram para dar aula na Escola do Teatro Real, num departamento fora de Copenhague, que eu preferia. É uma cidade fora, porque aí eu preferia, porque aí eu tinha todos os alunos, a partir do primeiro ano até o 6º, porque eles têm exames todos os anos. Se passarem no 6º ano, eles vêm para Copenhague para morar aqui eles chamam de colégio, né? Casa de estudante, e terminar o curso, o 7º, 8º e 9º fazem aqui. Passando o 7º, o 8º e o 9º, aí eles são oferecidos o que se chama de ser aspirante à companhia, são os jovens bailarinos. Só para a gente entender, a escola do Royal Ballet é a escola oficial do Ballet Real da Dinamarca, que é essa companhia que é herdeira do Auguste Bournonville, é isso? Isso, Então, eles têm esse sistema. E eu preferia ficar, ao invés de ficar aqui em Copenhague, porque aqui em Copenhague, vamos supor, tem a Dani dá para o 3º ano, a Anne dá para o 4º ano. Você tem só um ano. E lá fora, eu tinha todos os anos. Então, eu era a única professora. Então, eu ficava... Eu acho que enriquece mais a gente, você vê a progressão do aluno, te dá a maior chance de desenvolver material, você não fica muito amarrada no mesmo material sempre, se você só dá, eu tenho que dar glissada, eu tenho que dar assembleia, eles têm que aprender isso. Ficar presa apenas num período da formação, né? Isso. O Bolshoi também é assim, então a gente só pode dar aulas, quem é professor do 3º e 4º só pode fazer isso. Isso. Então lá eu tinha todos. Então, respondendo a sua pergunta, como é no primeiro exame, aqui na época de exame, todo mundo fica histérico. Todo mundo, as professoras, todo mundo morrendo de medo, porque senta aquela banca enorme, ficam olhando, e não só eles vão dar nota para os alunos, como também eles comentam o programa que você fez, por que você fez assim, por que não fez assado. Então é choro e ranger de dentes. Eu sei que foram para o meu exame, lá nessa escola, e os alunos todos passaram, e no final o Thomas Lund, que era o diretor da escola, falou assim: vocês têm alguma coisa para Fátima? Eu falei: ai meu Deus, lá vem. Aí a primeira coisa que falaram foi assim: nós ficamos muito admirados de ver como que a sua aula é acadêmica, como que é tão completamente clássica. Porque, claro, a gente também, que você tem dado mais aula para a companhia contemporânea, mas eu também sei, né? Eu sei, eu conheço a minha clientela, eu sei o que eu vou fazer aqui, o que eu vou fazer lá. Então, não pode dar o mesmo tipo de aula. E ficaram muito assim, porque aqui eles são bastante estritos na questão de como trabalhar o pé, a 5ª posição, fechar a 5ª, e eles podem não passar uma pessoa porque a altura do coup-de-pied não está certa. Então, assim, o coup-de-pied tem que estar na altura certa, o passé tem que estar na altura certa. E os comentários são assim: bom passé, boa altura de passé, coup-de-pied correto. É assim, sabe? Então, é muito meticuloso, eles vão nos centímetros. Então, você tem que saber como apresentar o aluno e fazer o programa que
assim, que tenha, como dizer, um sanduíche que tenha carne, que tenha o conteúdo, porque não pode ser só coreografado, não. Se for muito coreografado, ele já fala, estava muito bonitinho, mas não deu para ver nem isso, nem aquilo, nem aquilo outro. Então tem que ser uma coisa mesmo com muita substância. E uma técnica perfeita, por isso que são grandes escolas. Eles são muito perfeccionistas. E assim, é o interessante que você falou no Bournonville, que ele moldou esse pensamento, e muito interessante é ver que os bailarinos formados pela escola, quer dizer, eles não fazem Bournonville o tempo todo. Eles têm aula de Bournonville uma vez por dia, mas a aula de técnica não é. Eles foram muito influenciados pela Vera Volkova, que teve aqui muitos anos, e realmente bateu esse corpo de baile numa altura que ele não tinha conhecido antes. Então, assim, eles têm muito a escola russa também, que eles tiveram da Vera Volkova, e depois o Bournonville em cima. E dá para eles uma como é que se chama isso? Eu esqueci a palavra em português, uma versatilidade muito grande, porque, por exemplo, eles se dão muito bem dançando balanchine, que é aqueles trabalho de pé muito rápido, aqueles saltos muito rápidos. Quantos bailarinos não saíram daqui para o New York City Ballet, todos solistas, primeiros bailarinos, né? Peter Martins, Nikolai Huber, Anderson, aquele que está dando aula aqui até agora, gente, ele é muito estranho, muito engraçado, eu esqueci o nome dele agora. Mesmo porque o Bournonville, ele tem um trabalho de pernas, né, muito ágil, né? Muito forte, ágil, né? Muita agilidade, é muito trabalho de pé, muita limpeza. Sim. Mas se você for olhar, vem da escola francesa, porque ele estudou na Ópera de Paris. E você comparar um pouco, por exemplo, os balés do Petipa, que eles gostam muito de fazer essa diferenciação Petipa-Bournonville, mas se você for olhar A Filha do Faraó, sim, do Petipa, tem muita coisa que parece muito com os balés do Bournonville. Por exemplo, os padedês, onde não tem aquele grande padedê que o cara só fica segurando a moça, os dois estão dançando lado a lado. Bournonville também fazia muito assim. E muitos daqueles passinhos, aquelas variações com aqueles passinhos. Eu acho que a Filha do Faraó do Petipa lembra bastante aquele trabalho da Escola da Ópera de Paris, e que aqui virou Bournonville e que depois na Rússia foi ficando cada vez, pegando outro estilo, né? Eu agora nem sei a cronologia, nem sei quando é que ele fez A Filha do Faraó, mas quando eu assisti aquele balé a primeira vez, eu vi muita similaridade com a movimentação do Bournonville. Os braços, naturalmente, são diferentes, mas aqueles saltinhos, o trabalho de pé, aquela coisa e o tipo de variação, como que uma coisa encadeia na outra. Aliás, A Filha do Faraó na Rússia é o Nápoles daqui, né? Exatamente a mesma história. Só que o Nápoles, ela cai no mar e não no Nilo. Tem lá embaixo, troca de roupa também lá embaixo. Tem o cara lá embaixo, o Grotto, que mora lá dentro do mar. É mais ou menos a mesma história. O Nápoles, que é um dos principais balés deixados pelo Bournonville. Fátima, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim e tinha tanta coisa ainda que eu queria conversar com você. Você hoje é uma professora, você trabalha aí na Dinamarca já há muito tempo. O que é que você, para a gente encerrar nosso programa, o que você quer do futuro? O que é que você ainda quer da dança? O que você ainda pensa fazer, né, nesse tempo com a dança? Ai, meu Deus. Pergunta difícil, viu? Eu penso assim, cada vez que eu vou dar uma aula, eu vejo as pessoas jovens, eu fico assim, gente, que maravilha. E eu ainda não cansei de dar aula, sabe? É uma coisa estranha, porque é um trabalho árduo. Dar aula para você formar uma pessoa, você sabe. É um trabalho árduo, tanto fisicamente como psiquicamente. Que não depende só de nós mesmos, professores, depende também do aluno, né? Nós precisamos de um bom aluno para que a gente possa ser um bom professor. A gente precisa, que é uma troca, né? Isso é uma troca. Então, tem gente que me pergunta aqui, Fátima, qual que é o aluno que você não gosta? Eu falo assim, olha, não é que eu não goste, mas é o aluno desinteressado. Sim. Porque o que você pode fazer? Você pode chegar com a coisa mais maravilhosa do mundo. Se ele não vai entender aquilo,
ou você vai sentir uma frustração muito grande, uma decepção muito grande, tipo, o que eu estou fazendo aqui? Independentemente, eles podem te pagar muito bem, mas você pode ficar assim, meu Deus do céu, é a pessoa que não se interessa. Agora, o bailarino que se interessa, o estudante que quer aprender, que ele está ali na aula, é uma recompensa para o professor, né? Não precisa fazer piruetas perfeitas ou coisa, mas o aluno interessado. Precisa te compreender, né? Precisa compreender, precisa haver um diálogo entre a gente. É uma troca, porque tudo que a gente aprende na vida vai servir para alguma coisa. E fora isso, eu gostaria de assistir muitos balés o tempo todo. Muitas coreografias, muitos balés, muita gente jovem dançando e dançando muito bem. Isso faz bem ao coração da gente, né? Fátima Cerqueira... Que já não consegue dançar. Isso. Fátima Cerqueira, uma artista da dança brasileira. Muito obrigado, Fátima, pelo seu talento. Muito obrigado pela sua história que você está dividindo conosco. Tenho certeza que as pessoas do Ceará, as pessoas de Paracuru vão conhecer um pouco mais de você. E um dia que vier ao Brasil de férias, venha nos conhecer, venha na nossa cidade. A gente já conversou algumas vezes da possibilidade de você vir aqui. Infelizmente, moramos num lugar cujos recursos financeiros são muito pequenos. A gente não tem podido te trazer, mas é uma vontade, é um desejo, né, de que as pessoas da dança de Paracuru possam conhecer você, a professora esplêndida. Eu gostaria muito. Eu vou sempre ao Brasil, uma vez ao ano eu vou ao Brasil. Esse ano eu não fui porque eu operei meu joelho, então eu estou mais quieta. Mas assim, eu vou sempre ao Brasil, é só a gente entrar em contato. Porque não é só o dinheiro que move o mundo, não. É a troca humana também que faz as coisas acontecerem. Pois vamos fazer isso dar certo, Fátima. Um dia a gente vai ter você em Paracuru e as pessoas vão poder lhe conhecer pessoalmente, ver a mulher linda. Você tem um cabelo branco que é muito branco, cinza, um cabelo cinza que é maravilhoso. Tá? Muito obrigado, Fátima, pela tua generosidade. Obrigada a você, Flávio. De dividir conosco a sua vida. Um grande abraço para você. Para você também. Tchau. E a você que nos escutou até agora, José do Vale Pinheiro Feitosa e eu, Flávio Sampaio, convidamos você para no próximo sábado, às 18 horas, mais um Paracuru, Cidade que Dança.